Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Aloysio e hoje vou falar sobre o livro A Morte de Napoleão, de Simon Leys. Esse nome é o pseudônimo de um autor que é um sinólogo, ele é um ensaísta, tradicionalmente não escreve ficção. Talvez essa obra tenha até sido um pouco menosprezada por ele tradicionalmente não escrever ficção, mas é uma obra-prima, é literatura de altíssima qualidade. Outra coisa é o seguinte, isso aqui é a prova de que não tem desculpa para a pessoa não ler, porque é um livro curto, é um livro agradável, tem 100 e poucas páginas, num formato de bolso, embora seja uma edição bastante elaborada pela Companhia das Letras, não é um material pobre, mas é pequeno, é barato. Tem um site chamado Estante Virtual, que vende livros usados, ela reúne sebos do país inteiro. E se vocês procurarem, inclusive eu fiz questão de verificar, a última vez que eu verifiquei esse livro estava saindo com frete em torno de R$15. Então, assim, não tem desculpa para quem quer ler, não ler. Porque é um livro barato, é ótimo, é literatura de alto nível, é uma obra-prima, é curto, né? Então é acessível de várias formas para quem quer começar a ler. Acessível assim, de formas que vão do preço, à qualidade do texto e ao fato dele ser muito acessível. Do que fala esse livro? Esse livro, eu não sei se vocês sabem, mas Napoleão, logo assim que ele perdeu, ele foi deposto da condição de imperador da França, ele foi aprisionado numa ilha. Nessa ilha acabou por morrer. Aqui nós temos uma história alternativa. Ele usa um sósia, esse sósia ocupa o lugar dele e ele foge da ilha através de um esquema muito elaborado por seus seguidores, vários seguidores que ele ainda tinha na França. Então eles trocam, fazem com que ele seja trocado por um sósia, na tentativa de conduzi-lo de novo ao poder na França. E aí alguns detalhes vão impedir que ele chegue ao poder. O primeiro detalhe é o fato do navio trocar de porto. Ele estava combinado ele parar num determinado porto, alguém estaria esperando por ele lá, mas por uma situação inesperada, ele acaba não parando nesse porto, sendo transferido para outro. Isso aí já causa o primeiro contratempo. Ainda assim ele consegue chegar a uma determinada região, com poucos recursos, tentando se dirigir à França. De maneira bastante simbólica aqui, ele reencontra o que foi praticamente o seu último ato enquanto uma pessoa poderosa, que é o Waterloo, que foi a batalha decisiva que ele perdeu e acabou significando assim o capítulo final na sua derrocada. E lá ele encontra um veterano mutilado, faltando braço, faltando perna, e esse mutilado, ele mostra uma outra faceta de Napoleão, que é a faceta das perdas, da destruição que ele deixou no seu rastro. E aí ele vai dizer, olha, Napoleão era grande, ele ainda é devotado a Napoleão, mas ele era grande com o curso de sangue de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas. Isso aqui é uma das primeiras impressões assim que a gente tem desse outro lado da glória, das pessoas que ficam para trás. Mas enfim, Napoleão acaba seguindo, ele é reconhecido por uma pessoa na fronteira, indicado para uma casa onde um veterano estaria guardando por ele. Quando ele chega nessa casa, ele tem um outro susto, um outro contratempo. O veterano já morreu e a viúva que mora ali. E ele acaba conversando com essa viúva. Em torno dessa viúva se reúne um grupo de pessoas que são adoradores de Napoleão, pessoas que entregaram a vida inteira a esperar o retorno de Napoleão, a esperar a volta dele. Inclusive o próprio marido falecido dessa viúva, ele acabou com a vida inteira, desperdiçou a vida inteira esperando a volta de Napoleão. Teve prejuízos financeiros, teve prejuízos na carreira por isso, por essa devoção cega de uma certa maneira, inclusive numa pessoa que estava presa e que ninguém sabia se iria voltar. Ele está muito devotado à memória de Napoleão. Mas enfim,
Essa viúva tem uma empresa de venda de frutas, melões e melancias, muito mal, está muito mal, os negócios não estão bem. E, enfim, Napoleão acaba se ajeitando por ali, acaba convivendo com essa viúva, vai nascer uma intimidade entre eles. E acontece um outro fato, o fato que, assim, vamos dizer, o prego no caixão dessas pretensões de Napoleão. O sósia dele morre. Então vem a notícia da morte dele e ele não se revelou ainda para ninguém. Com isso, todos aqueles devotos que estavam dedicados, que tinham dedicado sua vida a ele, acabam por cortar toda expectativa, por meio que assim descansar, sentir-se livres daquela responsabilidade que eles tinham assumido, né? Aquele compromisso que tinham assumido. E aí eles choram muito a morte de Napoleão e tudo mais, mas aí fica mais difícil ainda para ele revelar a sua existência. Aí fica muito mais difícil. O sósia morreu, Napoleão morreu, e ele fica meio desamparado. Acontece que, no decorrer da situação, ele acaba se revelando para um médico que está ali, e o médico acaba reconhecendo ele. Um dos devotos daquele grupo tinha sido um médico do Império no passado, né? Ele acaba reconhecendo Napoleão. Só que ele vai dizer para Napoleão: olha, é tarde demais, agora não adianta mais. Ele está até um pouco assim revoltado com a situação. E o Napoleão insiste em seguir com o plano. E aí ele traça ele tem uma atitude que ela é bastante cômica, porque o autor descreve assim de uma maneira quase como uma pintura. Ele fala para o Napoleão que ele vai mostrar uma realidade para ele. Aí leva ele até um local isolado, atravessa um muro, muitas barreiras, guaritas, guardas. Ele coloca o Napoleão na espera, num lugar esperando. Tem uma espécie de um castelinho, uma construção parecida com um hospital. E de repente, naquele lugar, ele observa um refeitório. Nesse refeitório, as pessoas estão terminando suas refeições. Quando elas saem, ele tem um choque profundo. A gente também tem. Porque todas as pessoas que saem dali, elas se acreditam em Napoleão. Então tem várias figuras se acreditando em Napoleão. E aí tem até a questão da origem do termo Napoleão de Hospício. É verdade que várias pessoas se acreditavam em Napoleão, isso é muito típico da história da França, né? Tem algumas teses sobre isso, tem até um livro publicado no Brasil pela editora 3 chamado O Homem que se Achava Napoleão, né? Explicando toda essa questão da Revolução Francesa, da crise, das mortes, né? E que geraram a figura do Napoleão de Hospício, que realmente existiu. Vocês já devem ter visto isso de forma caricata em algumas comédias, mas enfim, Napoleão entra em pânico, ele consegue sair dali, né? Ele fica desesperado porque ele morre de medo de ficar preso naquela realidade junto com as pessoas insanas, volta para casa, o médico desaparece e a vida transcorre. Num determinado momento, ele resolve revelar para a própria mulher que hospeda ele, com a qual ele já está convivendo de maneira mais íntima, como um casal, que ele é Napoleão. Ela toma um choque profundo, ela toma um susto profundo, porque ela imagina que ele está ficando louco. E aí ele também dá uma segurada, deixa para lá, deixa o tempo passar, até que ele vai revelar de novo, uma segunda vez. E ela tem certeza que ele está louco. Um dia ele chega em casa, ela convidou um alienista, um médico da mente da época, para analisar a situação. E ele fica desesperado, porque ele morre de medo de ser internado como um louco. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que o livro, para mim, é a tese central dessa obra. Como tem lideranças, gurus de seitas, figuras medíocres, deprimentes às vezes, vulgares, e que por um acaso, por uma qualidade, por uma capacidade de mentir, por uma capacidade de manipular, por uma capacidade de se impor, elas controlam as pessoas e adquirem um status de quase um semideus. E depois que essas seitas acabam, que as pessoas percebem que foram enganadas, elas pensam: como pude ser enganado por uma pessoa tão
tão vulgar, tão medíocre, sabe, tão humana quanto eu, e que eu achei que fosse um semideus. A gente vê isso muito em seitas, a gente vê isso muito na política, né? A esperança de um salvador, de um messias, isso em todos os aspectos da política, tanto na esquerda quanto na direita, e a gente vê que não existe esse salvador. Mas as pessoas, quando elas se entregam a essa devoção, elas acabam por construir uma figura muito acima do que ela é realmente. E o livro mostra muito isso. Sem o poder, como essas figuras são insignificantes, por mais capazes que elas sejam. Sem o poder e a devoção das pessoas, como que elas são insignificantes. E a gente vê também a cultura da celebridade. Quantas celebridades que são vulgares, são medíocres, mas devido ao fato da devoção de milhões de pessoas, elas se tornam figuras extremamente importantes e poderosas. E eu acho irônico que às vezes alguma dessas figuras reclamam do assédio, da falta de privacidade, mas elas se constroem em cima disso, elas vivem disso. Até existia um termo chamado paparazzi, que quase que não existe mais hoje, porque praticamente todo mundo se tornou um paparazzi, porque todo mundo tem um celular na mão, que pode registrar em tempo real a vida das pessoas, acompanhando esse dia a dia, acompanhando esses momentos, às vezes momentos cada vez mais insignificantes, mas tornados importantes por essa devoção cega. O valor da literatura, o valor de quem se entranha na literatura dessa maneira, é conseguir perceber essa realidade, é conseguir desconstruir esses mitos. Por isso que eu recomendo muito a leitura, para a gente ver o quanto existem mitos edificados e que esses mitos não resistem a uma observação mais de perto, como que eles têm pés de barro. Então é um livrinho simples, é um livrinho pequeno. Só para complementar, o Napoleão ele acaba não conseguindo retornar ao poder, mesmo sendo um romance de história alternativa. Ele convive com essa mulher, que é o último amparo dele, o apelido dela é Avestruz, e o último drama que ele vive à beira da morte é que ele nunca fica sabendo o nome verdadeiro dela. Ela acolhe ele, ajuda, né? É a último esteio que ele tem, o último apoio, e no final da vida, no leito de morte, ele tenta saber o nome dela, mas ele não consegue, porque ele não consegue esboçar essas palavras. Também, assim, a mostra dessa fragilidade humana e de quanto a gente, às vezes, persegue coisas que não são as mais valiosas. O livro, um livrinho pequeno, traz todas essas lições. Como eu disse para vocês, uma obra-prima, recomendo muito, um livrinho barato, acessível, do início dos anos 90, mas é excelente literatura. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.